Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de movimento harmônico simples. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Observe as 4 representações gráficas da elongação em função do tempo para movimentos harmônicos simples. Em cada caso, expresse analiticamente a elongação em função do tempo. X de t igual a f de t. Então, ele quer que a gente faça a representação da função da posição no movimento harmônico simples. Antes da gente resolver essa questão, a gente tem que lembrar de algumas coisas importantes. O problema está falando de elongação. Aí você fala, tá, mas o que é elongação? Elongação, ela é a medida da deformação sofrida por uma mola no sistema massa-mola no MHS. Então, a ideia que a gente tem seria o seguinte, se eu tenho uma mola, tá, e ela está relaxada, e ela tem 10 centímetros de comprimento, se eu esticar essa mola até 15 centímetros, eu posso dizer que ela teve uma elongação de 5 centímetros, ou seja, ela foi esticada por 5 centímetros. Porém, como a gente está falando em MHS, elongação no MHS se chama amplitude. E a amplitude ela é em valor absoluto, ou seja, em valor numérico, o mesmo valor da elongação sofrida por uma mola que realiza MHS. Certo? Essa elongação no MHS, ela é a posição, a distância, né, entre a posição de equilíbrio e alguns outros pontos que a gente chama de amplitude. A amplitude máxima é quando a mola está esticada no máximo e a amplitude mínima é quando a mola foi comprimida ao máximo. Tá? A gente tem que lembrar, então, o seguinte, que a posição de equilíbrio é exatamente o ponto onde a mola está relaxada. E a amplitude máxima é quando a mola está totalmente esticada, ou seja, maior elongação. Quando a mola está totalmente comprimida, ou seja, com uma menor elongação, ela tem uma menor amplitude ou uma amplitude mínima. Tá? Então, a gente tem que guardar a relação entre elongação e amplitude, que, na verdade, ela funciona da mesma forma. Agora, quando a gente pega um corpo, né, e estica esse corpo da posição de equilíbrio até a posição A, ou seja, da maior amplitude, e a gente solta esse corpo começa a realizar um MHS. Então, a gente sabe que ele está com o corpo totalmente esticado, maior elongação, solta esse corpo, ele vai passar pela posição de equilíbrio, vai até a menor elongação. E assim ele vai executando o MHS. Para a gente explicar melhor o que acontece com o MHS, a gente compara o movimento harmônico simples com o movimento circular uniforme. Note que se a gente considerar que um corpo que executa movimento circular uniforme ele tenha um raio igual à amplitude de um movimento no MHS, para qualquer posição que eu tiver aqui na minha circunferência do movimento circular uniforme, eu vou ter a sua projeção no movimento harmônico simples. Beleza? Então, o problema está falando ali de elongação em função do tempo. A elongação, eu vou utilizar o mesmo raciocínio de comparação do movimento circular com o movimento harmônico simples para que a gente consiga entender isso aí um pouco melhor. Então, a gente pode escrever o seguinte, que a função horária da elongação no MHS, ou função horária da posição, que é a mesma coisa, vai ser a posição ocupada no instante t de uma partícula em movimento circular uniforme numa circunferência de raio A. Esse raio seria a minha amplitude, a minha elongação do movimento harmônico simples. Tá? E aí a gente começa o seguinte,
Se eu estou aqui no ponto O e esse corpo começou a realizar um movimento circular uniforme, quando ele determinar uma certa angulação, ele vai estar nessa posição aqui. A ideia de arco, né? Ele varreu esse arco aqui. Só que a gente tem essa projeção aqui no sistema do nosso MHS. E aí a gente pode pensar aqui do seguinte: se aqui é o raio da circunferência, esse raio da circunferência ele equivale à nossa amplitude, à nossa elongação do MHS, essa distância que ele percorreu aqui, ó, tá? É uma distância que eu vou chamar de x, ou seja, a posição em que ele vai estar realizando o MHS. Se a gente pegar esse triângulo aqui, note que esse triângulo ali, ele é um triângulo retângulo, né? Aonde essa posição aqui, ela é chamada de raio da circunferência. E essa distância aqui é o nosso x, a nossa elongação, a nossa posição. E esse aqui é o nosso ângulo formado. Então, veja bem, qual é a relação lá da trigonometria que vai me dar cateto adjacente sobre a hipotenusa? A bola é o cosseno, porque eu sei que o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ah, então tá. Então eu posso dizer que o cosseno do ângulo, ele é igual a quem? X sobre raio. O raio a gente não chamou de A de amplitude? Então eu posso dizer que X é igual a A cosseno do ângulo. Beleza? Só que eu vou até mudar de cor. Veja bem, a gente não está comparando o movimento circular com o movimento harmônico simples. Então veja bem, lá da matemática, o conceito de arco, ele é assim, olha só. Imagine que eu tenha uma circunferência e essa circunferência tenha um determinado raio. Se um corpo sair dessa posição aqui e caminhar até essa posição aqui, a gente pode notar que se eu estiver olhando para ele aqui e ele for andando até aqui, a gente gira a cabeça ou os olhos para acompanhar o movimento dele. No que a gente muda de posição para acompanhar o movimento do corpo nessa circunferência, a gente determina um determinado ângulo. E esse ângulo, ele foi ocasionado por essa varredura desse espaço que ele percorreu aqui. Então, esse espaço eu posso chamar de espaço S. E aí, da matemática, a gente tem que arco, né, ou ângulo, para obter o angular, eu pego o linear e divido pelo raio. Então, aqui é interessante a gente lembrar o seguinte: se eu falar em movimento linear, tá? A função horária dos espaços no movimento linear é o quê? S igual a S0 mais VT. No movimento angular, eu vou ter ângulo é igual ao ângulo zero mais a velocidade angular, que a gente chama de W, vezes o T. Né? Ó, espaço final, ângulo final. Espaço inicial, ângulo inicial. Velocidade linear, velocidade angular. E o tempo é o mesmo. Como a gente disse anteriormente, que o tempo de revolução, né, o mesmo tempo que o corpo demora para executar uma volta no movimento circular, é o mesmo tempo que ele demora para fazer uma oscilação completa no MHS. Então, note o seguinte: esse ângulo aqui, ele não equivale ao ângulo inicial mais a velocidade mais o tempo? Então, x vai ser igual a A, que multiplica cosseno de φ0 mais ômega t. Quem é esse cara aqui? Ângulo inicial ou fase. Quem é esse cara aqui?
velocidade angular. Só que no movimento harmônico simples, a gente chama de pulsação ou frequência angular. Certo? E a gente tem que lembrar o seguinte, né? Deixa eu até botar aqui como curiosidade. O W, que é a velocidade angular, ela é chamada de pulsação ou frequência angular, tá? Deixa eu descer aqui. Ou frequência angular. E ela é dada da seguinte maneira. A frequência angular, ela é dada por velocidade linear divididos pelo raio. Ou, né, velocidade angular é igual a 2π sobre o período, que é o tempo que demora para fazer essa elongação. Beleza? Só que quando a gente acaba de determinar aqui a fórmula da posição, né, que é o que ele quer, não é? Ele quer a forma da elongação em função do tempo. Então, o que ele quer que a gente determine? A equação, né, a função horária da elongação no MHS, que a gente acabou de fazer aqui. Porém, eu quero que vocês entendam o que está acontecendo nos gráficos. Para que a gente entenda o que acontece com os gráficos e tirar os dados do gráfico para colocar aqui na minha função, né? Que a gente sabe o quê? Que função horária da posição é igual a cosseno de ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. A amplitude está aonde? A fase está aonde? A frequência angular está aonde? Então, para a gente responder, a gente tem que aprender a analisar isso aqui. Então, agora, a gente tem que pensar assim, olha só. Você pode notar o seguinte, como a gente está falando da equação da posição, a equação da posição, nota que ela é em função do cosseno, não é? Então, o comportamento da função da posição no MHS, ele é um cossenoide, ou seja, ele vai representar lá da trigonometria o mesmo comportamento ondulatório do cosseno. Então, a gente pode identificar o seguinte, que esse zero aqui é a posição de equilíbrio da mola. O A é a posição onde a mola foi mais esticada, ou seja, maior amplitude, e o menos A vai ser a menor amplitude. Note que, se o sistema é um MHS e esse MHS é isento de atrito, a mesma distância de mais A, da maior amplitude, vai ser a mesma da menor amplitude. E aqui a gente vai dividir o seguinte, o movimento em 4 pontos importantes. O primeiro ponto é quando o instante é igual a 0 e eu vou começar o meu movimento. O depois é a metade do movimento, mais uma parte do movimento, e finalmente ele chegou até o movimento de ida e volta completo. Então, aqui agora, a gente pode pensar no problema da seguinte maneira. Veja bem, se a gente for falar da letra A, a gente pode identificar que esse 6 aqui e o menos 6 é chamado de amplitude. E a amplitude, então, vai ser de 6 metros. Agora, eu tenho que determinar quem vai ser a minha frequência angular, ou seja, a minha velocidade angular. Você lembra que a gente escreveu aqui que velocidade angular é igual a 2π divididos pelo tempo, e esse tempo não é o período que o corpo executa um movimento completo, ou seja, uma volta completa na minha circunferência ou uma fase aqui completa? Então, veja bem, o período vai ser igual. Saí da posição de relaxamento, vim aqui em cima, fui aqui embaixo,
e voltei para minha posição de relaxamento. Então, ó, saí do zero, executei o MHS e voltei ao zero. Daqui até aqui tem quantos segundos? A bola, 30. Então, são 30 segundos. Então, eu posso dizer que a minha frequência angular, ou seja, a minha velocidade angular, vai ser igual a 2π divididos por 30. Então, a minha frequência angular vai ser o quê? Π sobre 15 radiano por segundo. Aí agora eu tenho que determinar quem é a fase inicial interpretando isso aqui. Certo? Então eu vou até mudar de cor para que a gente compreenda isso melhor. Quando a mola está aqui, no início do gráfico, no início do meu movimento, note que no eixo do tempo, o t aqui vale 0, não é? Então veja bem, quando o t é igual a 0, a gente vai ver o seguinte: tem alguma amplitude aqui na mola? Não, a mola está no seu ponto de relaxamento, no ponto de equilíbrio. Então, eu posso dizer que a amplitude é igual a 0. Ou seja, que o x é igual à amplitude, que é igual a 0. Aí, nota o seguinte, o gráfico não está subindo. Então, eu posso dizer que a elongação, a amplitude, ela está o quê? Crescendo. Ou seja, eu estou esticando a mola. Né? Se eu estou esticando a mola, ou seja, eu saí daqui e estou esticando a mola, como é que ficaria isso aqui no meu movimento circular? Então, veja bem, se o x é igual à amplitude e o x está no zero, e o tempo inicial também está no zero, presta atenção. Para que ela execute uma oscilação completa, ela vai sair do zero, vai ao mais 6 de amplitude, vai passar pelo zero de novo, vai ao menos 6 de amplitude e vai até o zero de novo. Então, isso aqui é exatamente o movimento que ela fez para sair dessa posição, ir até a amplitude máxima, passar por essa posição, ir à amplitude mínima e voltar até o zero. Ou seja, olha o que ele fez. Ó. A função não está crescendo? Então, eu peguei o corpo aqui, estiquei esse corpo até aqui. Tá? Então, esse pedaço dele aumentando a sua amplitude, ele está até aqui, certo? Então, a gente pode fazer isso aqui. Ó. A gente divide esse cara aqui. Certo? Aí, eu soltei ele aqui de novo. Então, ele vai vir e vai passar por esse ponto aqui. Então, olha só que interessante aqui. Ó. Ele vai ser esticado, vai voltar para a posição de equilíbrio de novo. Ou seja, vai vir daqui até aqui. Certo? Depois, note que ele está encolhendo a mola. Então, ele começou a encolher a mola. Quando ele chegar nesse ponto aqui, a gente corresponde a esse ponto aqui do gráfico. Ó. E aí, ele vai voltar a ser esticado de novo até a posição de equilíbrio. Então, ele vai vir até aqui novamente. Então, veja bem, esticou a mola, encolheu a mola, passou pelo ponto de equilíbrio, foi até o máximo de compressão e esticou a mola até o ponto de equilíbrio. Então, note que ele fez o quê? Uma ida e uma volta completa. Para que ele faça essa ida e essa volta completa, note que a gente vai ter o quê? Um pedaço, outro pedaço. Né? Então, a gente vai cumprir uma volta completa. Essa volta completa, a gente tem que notar que o tempo gasto para fazer isso pode ser dado pela seguinte ideia. Se a gente for pensar no movimento circular, o que aconteceu? A mola estava na sua posição x igual a 0. Né? Ó, x igual a 0. Então, ela foi esticada até essa posição aqui. Então, a mola foi esticada até essa posição aqui. Depois, ela veio, passou pelo ponto de equilíbrio e foi até a menor elongação.
Então, ó, ela foi esticada, depois ela foi até a menor elongação, que é o x negativo, tá vendo? Ó? Então, eu poderia dizer que esse cara aqui é o mais A e esse ponto aqui é o menos A. E depois ela voltou à posição de equilíbrio. Então, depois ela voltou à posição de equilíbrio. Então, nesse gráfico aqui, a gente está representando exatamente todo esse caminho aqui que ela percorreu. Se uma volta completa corresponde a um período inteiro e ela só deu 3/4 de volta, eu posso dizer que o tempo, né, que ela percorreu foi 3/4 do período. E o ângulo que ela varreu foi quanto? 3π/2. Então, é por isso que, quando t é igual a 0 e o x é igual à amplitude, que é igual a 0, e a função está crescendo, a fase inicial é o quê? 3π/2. Aí, agora, a gente pode responder a questão. Olha só, a gente não sabe que o x é igual a quem é A? 6 vezes o cosseno de fase inicial, que é 3π/2, mais a frequência angular, que é π/15, vezes o tempo. Então, essa aqui seria a resposta da letra A. Vamos fazer a letra B, mas eu vou copiar a letra B e vou fazer aqui embaixo, para que a gente tenha mais espaço. Olha só, na letra B, a gente vai ter a seguinte ideia. Olha só, primeira coisa que eu vou fazer ali. Quem é a amplitude? Poxa, a amplitude está aqui, ó, 4 e menos 4. Então, eu sei que a amplitude é igual ao x, que vai ser igual a 4 metros. Agora, eu tenho que achar o período, né? Ó, ela saiu daqui, veio até aqui embaixo e foi até aqui em cima. Então, ó, saiu daqui de cima, voltou aqui de cima. Quanto tempo ela demorou? Ah, foi um período de 40 segundos. Agora que eu tenho o período, eu acho a pulsação ou frequência angular. A frequência angular vai ser o quê? 2π divididos pelo período. Então, a frequência angular vai ser 2π divididos por 40. Então, a minha frequência angular vai ser π/20 radiano por segundo. Agora, eu tenho que encontrar quem é a fase, porque eu já encontrei quem é o A e quem é o W. Então, veja bem, no início, né, vamos botar assim, quando t é igual a 0, no meu início, eu tenho que a amplitude vai ser igual à elongação, que vai ser igual a 4 metros. Né? Ó, porque ele está aqui em cima. Note que é uma função que vai o quê? Decrescer. Né? Então, a gente lembra que ela vai decrescer. Se ela vai decrescer, ela está totalmente esticada, ela vai passar pela posição de equilíbrio, vai ser totalmente comprimida e depois vai voltar à posição de equilíbrio. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Se ela vai decrescer, o meu ângulo inicial vai estar aonde? Olha só, se a gente for ver aqui, ó, o que a gente sabe? Que a elongação é igual à amplitude e que ela vai decrescer, tá vendo? Ó, ela está toda esticada e ela vai voltar para o ponto de repouso. Quando acontece isso, qual é o ângulo que a gente tem? O ângulo é igual a 0, porque ela estava esticada, foi encolhida e voltou para a posição original, ou seja, para a posição toda esticada. Então, nessa situação, eu vou escrever assim, ó, x é igual a cosseno de φ0 mais WT. Então, x vai ser o A, a gente viu que vale 4, vezes o cosseno da fase inicial, que a gente viu que é um ângulo 0, mais π/20t. Ou seja, x é igual a 4 cosseno de π/20t. Essa é a minha função de posição para esse gráfico.
Para o outro gráfico, né? Deixa eu catar o outro gráfico aqui, copiar e colar lá embaixo. Para esse gráfico aqui, a gente vai ter a seguinte ideia. Vamos lá, o que a gente pode logo de cara pegar ele? Que nesse ponto e nesse ponto, a gente sabe que a amplitude vai ser igual à posição, que vai ser igual a 8 metros. Agora, vê comigo, começou aqui, né? Alongou, incluiu. Fez uma volta completa, não fez? Então, quanto que vale o meu período? Cara, se daqui até aqui é 30, daqui até aqui, só pode ser o quê? Mais 30. Então, aqui vai ser 60 segundos. Se eu sei que o período é 60 segundos, a minha frequência angular vai ser o quê? 2π sobre t. Então, a minha frequência angular vai ser 2π divididos por 60. E isso vai me dar π sobre 30 radiano por segundo. Lembrando que elongação é igual a A cosseno de fase inicial mais frequência angular vezes o tempo. Já tenho A e eu tenho a frequência angular. Eu tenho que saber quem é o meu ângulo inicial, a minha fase. Então, veja bem, quando o tempo inicial é igual a 0, a minha amplitude ela vai ser igual a menos 8 metros, que é aqui que começou. Então, a gente sabe que ela está o quê? Crescendo. Se ela está crescendo, ela está esticando, a gente tem que pensar o seguinte, que quando a mola ela começa a ser esticada, né, a gente vai formar aqui no movimento circular um ângulo de 180 graus, ou seja, um π. Então, a gente tem que lembrar que quando a fase ela está indo do negativo para o positivo, eu estou esticando a mola, o ângulo que eu vou descrever no movimento circular é igual a π, né? Então, a gente sabe que, nesse caso, o meu φ0 é igual a π radiano. Então, a minha função da elongação vai ficar x é igual a A, que é 8, cosseno de φ, que é π, mais π sobre 30t. Respondi a letra C. Vamos analisar agora a letra D. Na letra D, a gente pode pensar assim, esse cara e esse cara é a amplitude. Então, a amplitude é igual à elongação, que vai ser igual a 70 centímetros, certo? Centímetros não, 70 metros, né? Então, a gente vai ter 70 metros. Agora, vamos lá. O cara começou o movimento aqui. Foi comprimido, foi esticado, voltou para a posição normal. Qual é o tempo aqui? Qual é o período? Note o seguinte, se eu dividir isso aqui em pedaços iguais, né, e 1, 2, 3 pedaços tem 9, eu posso dizer que aqui é 3, aqui é 6, aqui é 12. 3, 6, 9, 12. Então, qual foi o período de uma revolução completa nessa situação? O período foi de 12 segundos. Entendeu? 0, 3, 6, 9, 12. Então, 12 segundos. E aí eu posso fazer a minha frequência angular, que é 2π sobre o período. Então, a minha frequência angular vai ser 2π divididos por 12. A minha frequência angular vai ser o quê? π sobre 6 radiano por segundo. Show? Agora eu vou analisar em relação à minha elongação. Veja bem,
O cara não começou aqui, ó, em t0 igual a 0. O meu x não é igual a 0? E ela vai fazer o quê? Decrescer, não é? Ou seja, ela não vai comprimir essa mola. Então, sempre que estiver acontecendo essa situação, a gente tem que lembrar o seguinte, que quando t é igual a 0 e eu estou comprimindo a mola, ou seja, saindo, por exemplo, de A ou menos A e levando para a posição de equilíbrio, o x vai ser 0. E o ângulo que eu vou varrer no movimento circular é π sobre 2. Então, eu sei que o φ0 é igual a π sobre 2 radiano. Como a gente sabe que função da elongação é igual a A cosseno de φ0 mais ômega-t, a gente sabe que x, então, vai ficar. O A vale 70. Então, 70 cosseno de π sobre 2 mais π sobre 6t. Essa é a função de elongação para esse gráfico. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.